Fala, Pro, tudo bom com vocês? E hoje o assunto é carta de intenção. E para falar a respeito da carta de intenção, nós trouxemos uma colega de rede da Rede Municipal de São Paulo, coordenadora, mestre em educação, com pesquisa em arte com crianças em educação infantil, Lidiane Loyola. Seja bem-vinda, Lidiane. Tudo bom? Boa noite. Como é que você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, Robson. Tudo bem? Estou bem. Que Prazer estar bom, aqui. muito bom. Prazer é todo nosso de você ter aceito o convite para falar desse assunto que permeia a mente dos professores nesse começo de ano. É um documento que vai nortear, né, nosso antigo planejamento e hoje o documento que norteia as nossas atividades, os nossos projetos, a maneira como a gente vai trabalhar com as nossas crianças durante um semestre, né? Exatamente. Uma mudança aí que deixa todo mundo de cabelo em pé. Deixa todo mundo de cabelo em pé, que surgiu por volta de 2019, é isso? Isso, foi a normativa de registro 2000, 2019, fevereiro de 2019. uma formativa de registro de 2019, fevereiro de 2019. E ela chegou de mansinho, como quem não quer nada, mas trazendo também um monte de dúvidas para quem estava acostumado com outro tipo de planejamento, né? Mas também com todo esse caráter de olhar para a criança de maneira diferente, né? Olhar para a criança de maneira diferente e dar autoria para esse professor. Porque até então nós viemos de uma formação totalmente engessada. A gente copiava e colava o planejamento, sem pensar muito no que a criança trazia de conhecimentos prévios, enfim. Então, mexer um pouco com uma zona de conforto que nós tínhamos, né? Eu também tinha também. Né? Sim, a gente antigamente tinha as gavetinhas, como você fala, né? Que tirávamos o planejamento da gavetinha, víamos lá o que era interessante, que a gente achava interessante para trabalhar com as crianças, independente das crianças, quais fossem elas, e ficava nesse ciclo vicioso aí, realmente, de não ter uma coisa muito autoral, nem nossa, nem das crianças como protagonista. Isso, complementando o que o Robson falou, é isso mesmo, nós viemos daquela grade fragmentada. Eu lembro muito de ter uma lista de verbos e para colocar, quanto mais verbos tinham nessa grade, melhor era o meu planejamento. Nossa, é verdade. Era uma lista de verbos e depois a gente, quando não tinha nada nessa lista, com a ajuda da internet, a gente continuava procurando, né? Procurando. E eu lembro muito forte da Semana do Planejamento ser sempre antes de conhecer as crianças. Sim. Né? E cada professor não tinha um coletivo na construção desse planejamento. Não. Como eu era das artes, então a Lid faz o das artes. Então, eu escrevia, quer dizer, copiava o planejamento do ano passado de arte, naquelas tabelas, e a outra fazia de matemática, entregava tudo para a coordenadora, ufa, me livrei, fiz minha parte, vamos começar o ano. É verdade. E tinha até um alívio, né? A gente ficava aliviado, né? Falava, nossa, ainda bem que eu tenho prontinho, tenho pouca coisa para mudar. Vou mudar ali as datas, porque esse ano o carnaval é mais tarde, a Páscoa é mais cedo. E tinha tudo isso, né? E agora são grandes as mudanças. Mas hoje a gente vai falar só sobre carta de intenção, que já é um assunto gigantesco. Uma das coisas que você falou é bem interessante, que um dos caráteres é que não precisava conhecer a turma. E com as cartas da intenção, com a carta de intenção, como é que isso muda? O que muda é que agora eu tenho que conhecer essa turma, porque nesta carta vai ter que estar escrito em algum momento dela de que turma é essa que eu estou falando? Por que eu pretendo tais intencionalidades? Então, quando o leitor for ler essa carta e o coordenador, o professor coloca lá que ele tem intencionalidade de trabalhar com insetos, por que apareceu os insetos nessa carta? Então, não é algo que saiu do adulto. Eu, Lidiane, quero trabalhar insetos. O que aconteceu nesse cotidiano para que o professor lançasse mão
dessa temática para trazer para as crianças. Então, por isso que é importante conhecer as crianças, ter um tempo para conhecer. Muitas escolas cobram a carta na primeira semana, isso é um equívoco, cobrar, porque a primeira semana é um turbilhão de emoções, tanto para as crianças quanto para a gente. Então, não tem como escrever uma carta de intenção na primeira semana. Precisa mais ou menos de um mês para você conhecer, as crianças se adaptarem ao cotidiano, às rotinas, o professor conhecer os gostos das crianças, as preferências das crianças para poder pensar. E também pode acontecer do professor também trazer um conhecimento de mundo para as crianças também nessa carta. Não necessariamente, porque nós viemos dessa formação muito focada no eu, professor, eu ensino, eu passo o conhecimento e as crianças aprendem. E também a gente veio também recentemente de um movimento que de escutar muito as crianças, escuta as crianças, escuta, tem que sair da escuta das crianças, só que a gente também, como professor, tem que ampliar esse conhecimento de mundo. Então, eu não vou esperar que uma criança fale de Van Gogh. Eu tenho que, como professor, proporcionar esse conhecimento de mundo, mas eu também não posso só focar em mim, no que eu quero propor para essas crianças. Eu posso fazer essa mistura, né? E aí vai conhecendo as crianças no decorrer do tempo, porque você vai afinando ali o que é bacana propor a elas ou não, né? É o repertoriar as crianças, né? Trazer repertório para elas, né? De algo que saia do interesse delas, mas que eu tenho conhecimento, ou que eu busquei esse conhecimento e que eu vou enriquecer. Isso, então tem muita pessoa que vem com um discurso, eu não sei o que colocar de intenção, porque eu não percebi nada. Tá, então você não percebeu nada, então o que você pode propor para abrir esse universo para ela? O que você pode trazer de conhecimento do que você gosta, do que você aprecia, do que você já fez em um curso? Enfim, tem professora que gosta de esporte, ela vai trazer esporte. Tem professora da minha escola que gosta muito de trabalhar com receitas, trabalhar com plantas, e ela sempre traz isso. Todos os anos ela traz isso. Mas ela não deixa de puxar, em alguns momentos, o que a criança traz também de conhecimento. Conversando com eles, conversando com um dos meus alunos hoje, por exemplo, eu percebi que dois que chegaram novos e os outros começaram a comentar ali que eles não gostam muito, por exemplo, de comer legumes, cenoura, essas coisas que tem na merenda, né? Então, eu falei, poxa, tá aí, ó, já tem uma ideia de projeto para que eles saibam como é importante, né? A cenoura, comer a beterraba, a batata, essas leguminosas. Então, numa conversa ali, que a gente sentou, e aí, você comeu hoje? O que você comeu? Com os dois que chegaram, novos, e já saiu alguma coisa interessante. Quer dizer, o tempo, ele é relativo, né? Em relação ao que a gente pode pegar de informação interessante. Eu acho que um mês seria interessante para a gente. Geralmente eu estipulo para os professores da escola que eu estou como coordenadora 1 mês, porque a gente tem um prazo também para entregar PPP, e no PPP é bacana constar a carta, então mais ou menos 1 mês que a gente estipula, que eu acho que é bacana. E aquilo, você está entregando uma carta em 1 mês, mas não significa que ela está engessada. Nós viemos de uma época que era tudo engessado. E a carta não, ela traz intencionalidades. Então, não é objetivo. Eu lembro muito na nossa época, conteúdo, objetivo. Objetivo. Aquela linha. Ali. E a intenção não, eu trago as intencionalidades, sabendo que existe uma flexibilidade nesse cotidiano, que eu posso colocar lá, por exemplo, na minha carta que eu vou trabalhar a cenoura, os legumes, porque eu ouvi as crianças trazendo esse comentário, mas no decorrer, elas acabam começando a comer a cenoura de uma maneira muito natural, porque estão vendo as outras crianças comendo, e aí surgem outros interesses que não está na minha carta, mas tudo bem, né? E que podem, de repente, fazer parte de uma nova carta a partir do momento que ela é um documento aberto, né? Isso. Como documento aberto. A gente vai colocar o seu primeiro slide na tela
para a gente fazer uma linha de pensamentos que você mandou para a gente aí, que é muito interessante. Tá bom. Para o professor Hamilton colocar para a gente na tela, e aí a gente vai ver o que a gente já falou a respeito desse assunto que você trouxe no primeiro slide. Pode colocar, por favor, professor. Coloque o slide. Nós temos aí planejamento em formato de carta de intenção. É uma coisa muito importante falar isso, que tem um formato específico, porque por mais que tenha uma liberdade de escrita, a gente não pode esquecer que ela tem é um portador, é uma carta. Então, não é um bilhete. Quando eu comecei a ter mais essa experiência com carta de intenção, ela veio por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar na Diretoria Regional de Pirituba, em 2019, foi justamente o ano em que saiu a normativa. Em fevereiro saiu a normativa, eu comecei em fevereiro. Então, eu comecei a receber muitas cartas de intenção lá para ler, para dar devolutiva, para ver o que era bacana, o que não era. E a gente acaba listando. E tem aquilo, não existe um certo e errado da carta, mas existem elementos que são bacanas estarem nessa construção. Então, quando o professor manda uma carta que é escrita em 5 linhas, isso é um bilhete, é uma outra história. O professor manda uma carta de intenção com 10 folhas, isso também não é uma carta. Então, é preciso também pensar nisso. Não, a carta ela é muito linhas gerais. Então, não tem que ser também, tem que pensar nesse portador, que ainda existe a dificuldade nisso também. Igual aqui, planejamento de intenções, intencionalidades, não é objetivo. Eu vou planejar algumas intenções que eu pretendo para esse semestre, mas que eu estou aberto a mudanças, né? E aí eu coloquei, né? Preciso conhecer a turma mais ou menos um mês. E aí a gente tem aqui o terceiro item, remete a quem? Famílias, gestão, crianças, algo mais genérico. O que você fala para a gente? Porque a carta é sempre escrita para alguém. Então, o professor também tem que pensar nesse leitor. Se o leitor são as crianças, qual vai ser a linguagem que ele vai colocar nessa escrita? Não adianta ele colocar material de largo alcance, colocar termos pedagógicos que para o nosso cotidiano é muito tranquilo de compreensão, mas para a criança ou para a família não. Então, a gente tem que pensar nisso também. Esse leitor, ele vai entender a linguagem dessa carta? Ou eu vou falar algo mais genérico, que essa carta possa ser para o gestor, possa ser para as crianças, para as famílias. Então, tem que ter esse cuidado também, quando vai escrever alguma coisa, porque para a gente é muito corriqueiro escrever alguns termos, mas para a família, o que é que ela está querendo dizer, né? O que ela está querendo dizer com isso, né? Então, tem que ter esse cuidado de comunicar com todas essas pessoas, com as famílias, com as crianças, com a gestão. E não precisa ser para todo mundo. Você pode ou escolher, né? Igual quando eu escrevi carta, eu escrevia para a coordenação. Agora, as cartas que eu escrevo é direcionada para os professores. Então, e geralmente os professores fazem direcionados para a gestão. Não faz, né? Eu não vi carta ainda lá na escola direcionadas às famílias. Mas eu li cartas direcionadas à família. Achei bem bacana também. E eu já vi cartas também poéticas. É até legal. Num próximo encontro, de repente, a gente trazer alguns exemplos de cartas, né? Essa questão do poético, a gente também tem que ter cuidado. Assim, essa é uma carta que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Toda vez que eu falo de carta, se a pessoa um dia descobrir que é a carta dela, sei lá o que vai acontecer, mas é uma carta que a pessoa escreveu o poema das 100 linguagens inteiro. Escreveu embaixo assim: a minha intenção é trabalhar as 100 linguagens. Então, ela escreveu São Paulo, papapá, colocou o poema, escreveu a minha intenção. Isso não é uma carta. Então, e aí? Aí que, como estava lá em 2019, todo mundo estava começando, como um sinalizador. Eu posso disparar minha carta com um poema de Malaguzzi? Eu posso. Mas eu tenho que costurar por que eu trouxe esse poema para a minha carta. Não é só escrever 100 linguagens. A gente não consegue trabalhar com as crianças a 100 linguagens. A gente almeja algumas delas, mas
Infelizmente, a gente não tem pernas para isso, né? Mas aí é realmente um, sei lá, quis Então, dizer, tem porque esses equívocos também, né? sim, sim. Eu digo que as cartas assim poéticas que eu vi, elas tratavam de assuntos, de intenções, tratavam de crianças, mas elas tinham um olhar mais lírico. Entendi. Eu relacionei a carta minha com os professores como um voo. Então, Aham. como tudo relacionado a voo. Uhum. E agora, deste ano, é relacionado a barco, né? Como é que vai Ah, ser? Então, eu gosto de, para mim, assim, eu gosto de relacionar a faz uma carta que vai, alegoria. isso, colocar uma Hum, metáfora. Ano passado foi do voo, que um metáfora. voo nunca é plano. Ele passa por Sim. turbulências, então eu trouxe esse. O ano passado foi um voo no início bem turbulento, depois ficou tranquilo. A gente pode passar para o próximo aí, professora Milton. Agora a gente vai falar a respeito da abertura dessa carta, que ela deve conter já no início dela, né? Ou que ela pode conter no início dela, sendo um documento aí tão autoral, tão aberto, nada é uma regra, Não é uma regra. E uma né? coisa também que acho que não está nos slides, mas eu lembrei agora que é bacana pontuar, a gente tem que ter muito cuidado também com o copia e cola de trechos. Eu lembro Uhum, também de ler várias cartas que os professores pegavam trecho da base, trecho das uhum. diretrizes, trecho do currículo, aí ia montando essa carta com esses trechos, também sem sentido nenhum. Então, a gente Virou tem um que ter Frankenstein. e aí tem que ter cuidado e pensar por que está aquilo ali. O que eu Uhum. quero passar para o leitor? Eu tenho que pensar nesse leitor. O que eu quero que Sim. esse leitor entenda do que eu estou planejando para esse semestre? Então, eu costumo falar da abertura da carta porque acho que você também, não sei se quando você estava fazendo o mestrado, eu lembro que a minha orientadora falava assim: a gente tem que começar bem essa escrita para que esse leitor tenha vontade de ler a sua De pesquisa. ler. Uhum. Falar o que vai te instigar essa. Então, a abertura ela é muito importante em texto, num livro, em tudo que você faz, porque fala, opa, que vontade que deu de ler o restante desse texto. Então, quando eu penso em colocar uma frase, ou uma epígrafe, ou uma imagem, pode ser uma Sim. imagem das crianças, ou uma imagem da internet, ou uma letra de uma música, mas é algo que precisa dialogar com o que você pretende discorrer nessa escrita. Então não adianta colocar Uhum. lá uma epígrafe lá bonita que eu acho no Google, né? Do Uhum. Piaget, sei lá, do Manuel de Barros, colocar uma frase bonita, e aí quando discorre, não dialoga com essa carta. Sim. Então, como que eu acho que é bacana isso? E aí isso aí já vai começar a abrir esse primeiro parágrafo. Porque se você Uhum. faz esse diálogo do que você abriu, ou a frase, ou a imagem, ou a epígrafe com esse parágrafo, você já está tecendo essa escrita. Acho que traz muito da essência do professor também. Sim. Igual você fala que um professor que tem uma escrita mais lírica, né? Vai muito do professor É, que tem uma escrita mais enxugada, assim. E aí você vai uhum. puxando, que sentir falta. O que você quis dizer com isso? E aí entra o que não é o erro. É você Aham. entender mais o que ele quis dizer. Então, às vezes, ele escreve um trecho que você ainda não conseguiu entender o que ele quis de intencionalidade, ou o que ele quis dizer. Uhum. Ou quando você chama o professor para falar alguma coisa da carta, como? Onde? Não entendi. É para que ele explique mais isso que ele colocou ali no papel para que o outro entenda, né? Ou então você pode começar a carta falando um pouco sobre você, se apresentando. Também Sim. professores novos na escola, é legal começar pode começar a carta sem com uma foto sua, num Sim. momento lá da sua vida profissional ou pessoal, Aham. e se apresentar para esse leitor. Quem é você que está escrevendo essa carta? Também é um começo bacana. Ou Com então começar certeza. com uma angústia, uma frase que escutou e isso tocou muito e iniciou a carta. Não tem uma regra, né? Sendo esse documento aberto, você pode trazer aí algo que seja significativo para você. E Isso. coloca ali, mas precisa dialogar com o contexto da carta, né? Exatamente. Tem que dialogar, não tem como deixar
solto, né? É aquilo que a gente percebe quando a gente vai fazer um trabalho de dissertação, por exemplo, que os parágrafos dentro do nosso texto ele tem que conversar um com o outro, né? Um final de um parágrafo geralmente ele já chama o próximo parágrafo, né? Isso. Uma pequena introdução para o assunto que você quer falar logo após, né? Ou ele se relaciona diretamente com o que vem depois. Tem que estar costurado isso, né? E eu acho que, assim, é uma coisa minha, quando às vezes vem um insight assim, isso eu tenho que colocar na carta. Eu anoto no celular, ou mando um áudio, porque eu acho que aquilo é bacana, tá na carta. Eu não escrevi a minha ainda para os professores. Então, eu guardo ideias para pensar num outro momento, para escrever. Eu gosto disso. Acho que o professor também pode pensar nisso. Tanto que a carta do ano passado, eu escrevi uma parte em janeiro e uma parte depois que começou. Então, eu lembro de ter escrito o começo da carta. Eu estava. Eles nem tinham recebido os professores ainda, mas já tinha algumas expectativas enquanto coordenadora. Mas aí, quando começou aquele turbilhão no começo, aquela coisa, as crianças e multietária, eu coloquei a carta. Essa parte, depois eu. Tal dia de 2000, segunda etapa, um turbilhão. Então, eu mostrei para eles dois momentos desse também. Bem eu legal. Acho que foi todo mundo meio assim, mas vocês, principalmente, na coordenação, devem ter levado aí também um baque com a questão das salas multietárias aí. Aqui o Hamilton está falando, né? Pode começar utilizando como foi a recepção, as expectativas também. É bem interessante aí, professor Hamilton. Como foi a recepção? Que é o que vai vir daqui a pouco, no próximo slide, eu acredito. Manda aí, pro. Eu costumo dizer que nesse próximo slide que você vai falar, né? Eu falo para eles lá, o primeiro parágrafo tá costurando lá a sua abertura com o que você pretende começar a escrever. Mas esse primeiro parágrafo é muito recheado da semana de adaptação. Então, os primeiros dias é a construção do seu primeiro parágrafo. Porque você vai estar o quê? Tecendo que turma é essa, como eles chegaram. Você pode colocar que muitos já estavam na escola, outros não. Como foi essa chegança das crianças nesse início, né? Então, como foram as impressões que o professor teve, né? E aí, com o decorrer dessa escrita, ele vai o quê? Já começar a traçar essas intenções do que ele pretende para a turma. Isso tudo em linhas gerais. Por quê? Porque lá no diário de bordo é que você vai puxar esses fios. Então, a carta de intenção, ela traz uma linha com algumas intencionalidades, tanto que existem pessoas que criticam a carta de intenção porque falam que a carta de intenção é algo muito genérico. Mas a ideia dela é essa. E aí, lá no diário de bordo, no seu cotidiano, é que você vai puxar esses fios. Então, se eu coloquei que a minha intencionalidade é trabalhar elementos da natureza, pronto, professor. Eu vi que tem na sua carta de intenção. Lá no diário de bordo, acompanhando os seus registros no cotidiano, vendo as suas práticas, né, no dia a dia, lá com as crianças, você vai conseguir o quê? Estreitar, ver que esse fio foi puxado. Então, olha aqui o elemento da natureza que ela está trabalhando, que ela trouxe na carta de intenção. Está aqui, está junto. É lá que vai puxando, né? A gente pode ter a carta de intenção como uma espinha dorsal aí do trabalho que vai ser desenvolvido com mais critério, com mais detalhes, então no diário de bordo. É o diário de bordo que vai puxar esse fio e o relatório ele vai amarrar esse fio. Porque quando eu escrevo o relatório da turma, que eu tenho que colocar o que foi que eu fiz do decorrer do semestre com as crianças, onde que eu vou resgatar isso? Eu vou resgatar de carta de intenção e diário de bordo. Diário de bordo. Tudo que aconteceu nesse semestre vai estar ali naquele relatório. Então, concluído. Ligado, né? Aí eu coloquei aqui, o que você observou neste mês com elas e achou interessante dar continuidade? Então, igual você falou da cenoura. Você pode colocar isso, mas não é só isso. É que outras coisas também. Você não vai ficar 6 meses falando de uma cenoura, mas que outras coisas você vai promover? Igual agora,
qual é a orientação que veio? Não sei se já foi passado para vocês, mas com certeza a André depois vai estar passando. Da questão das relações étnico-raciais, que é uma defasagem de práticas na rede e que isso tem que aparecer com mais força nesse cotidiano. Então, o que você vai trazer de ações cotidianas na temática de gênero, dos imigrantes, étnico, que pode trazer na carta? Outro ponto, a escola que eu trabalho está passando por uma reforma, então as crianças estão ficando em um outro espaço porque a sala delas estão sendo reformadas. Isso também nem fala em reforma. Né? Acho que a sua também está, né? Também então, estamos. Isso também interfere no seu cotidiano. Sim. É bacana aparecer. Então, não é só uma carta romantizada, que lindo, tudo é maravilhoso. Não, porque o cotidiano de uma escola, ele tem seus altos e baixos, seus erros e acertos, suas angústias. Quando um professor recebe uma criança com deficiência, tem uma angústia também, porque ele quer receber da melhor forma possível essa criança, e ele quer também receber da melhor forma possível as demais. Então, tem muita coisa. É muita coisa que está envolvida nesse cotidiano. É uma ebulição, né? Mas ela meio que dá um norte para a gente, né? Ela meio que norteia. É esse fio de Ariadne que a gente vai seguir. Pode ser que Mas ela norteia quando o professor tem consciência que essa carta é importante. Quando o professor engaveta ela, fala, ela não vai... Aí perde sentido. É só cumprir um burocrático de entregar... Um papel, né? Isso. Eu não sei, mas quando fecha o semestre, eu costumo olhar para a minha carta de intenções durante o semestre. Mas quando fecha o semestre, que a gente vai pensar em outras possibilidades para o próximo semestre e voltar o nosso olhar, né, com mais tempo, com mais propriedade para a carta, eu vejo que é um exercício para ver se você realmente conseguiu seguir esse fio que você traz para você. E tudo bem se não conseguiu. Eu falo isso para os professores lá, tudo bem, não deu certo, não deu conta, não foi como você esperava. Não fique angustiada, faz parte. E o que você fez? O que você conseguiu fazer? Mas o bacana da carta é que ela tem esse caráter humano, né? A gente não é uma coisa quadradinha, retilínea. A gente é um rio, né? Vai indo, às vezes tem que virar uma cachoeira, tem uma queda, dá a volta por uma pedra que pode ser né, uma reforma numa escola, um aluno que venha com uma demanda diferente aí para a gente. Então, eu acho que a liberdade que a carta dá, que os documentos que eram engessados fiquem mais falsos ainda. Verdade. E a gente está boicotando a nós mesmos, né? Sim. Eu coloquei aqui, né, que sem aquele discurso, não aconteceu nada, né? Então, não parte só da criança também essa iniciativa, parte do professor. O que eu posso propor? Uma história que eu vou ler e ela dispara diferentes possibilidades. Então, esse professor ele tem muitas cartas na manga também, não ficar só esperando, ou como que é que nada aconteceu? Será que nada aconteceu nesse cotidiano? Quando eu dou para as crianças pecinhas de madeira, de pininho, de encaixe para brincar ali, eles estão construindo inúmeras possibilidades, inúmeros conceitos, múltiplas linguagens estão sendo acionadas. Então, se eu estou atento àquilo, ali vai emergir muita coisa que eu posso utilizar também como disparador. Então, esse não aconteceu nada, será que não foi nada mesmo? Ou você não se permitiu olhar esse cotidiano de uma outra forma? E não esperar que vão surgir temas mirabolantes e momentos mirabolantes. Uma conversa sua, surgiu a questão da cenoura. Você pode estar lá vendo as massinha, que é algo que é muito do cotidiano, e surgir diferentes coisas, ideias que vai disparar para outras possibilidades, né? E aí o próximo item... Está no outro slide já. Já está no outro slide? Já deu para escrever bastante coisa aí, traçar a turma, né? O que eu pretendo, que intencionalidade.
Então, aí, o que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Abertura da carta. Ah, tá. Eu trouxe algumas estruturas que a gente pode pensar, né? Então, nessa abertura da carta, é a apresentação do professor, ou é a apresentação da turma, e também, acho que também tem que ter a apresentação da turma. Do professor, acho que vai muito de cada um. Uma continuidade a partir da imagem destaque, da frase, letra de uma música. Quem é a sua turma? Acho que eu trouxe a mesma coisa aqui. Exemplo, quem é a sua turma neste ano? É isso. O que você observou? Então, por exemplo, crianças imigrantes. Eu tenho um número muito grande de crianças haitianas, bolivianas. Eu posso lançar a mão disso para poder trazer. Não pode, isso não pode ficar alheio, esse contexto, né? Das crianças com deficiências. As crianças gostam de música, então vou fazer uma intencionalidade voltada mais para a linguagem musical. Elas gostam de inseto, elas gostam de desenhar, ou elas não gostam de desenhar. Você percebeu que elas rapidamente faz uma garatu, já entrega a folha. Já entrega, está pronto. Isso. Então, o que você quer ampliar dessa linguagem gráfica com a criança? Então, o que você encontrou também com o professor lá sensível de situações que você quer ampliar de repertório para elas? Então, isso é bacana, né? Então, o que você pretende propor? Então, para além do acolhimento, aí uma coisa que eu coloquei aqui. Às vezes a carta escreve muito assim: porque eu pretendo acolher, respeitar as singularidades das crianças. Isso já faz parte, isso já é do cotidiano. Acolher o tempo inteiro, o ano inteiro, respeitar as singularidades o ano inteiro, o tempo inteiro. Então, isso não é intenção, isso já faz parte da prática. E o professor tem visto que escrever, que vai acolher, traz essas frases clichês, mas você não vê ali na carta a intencionalidade desse professor. Ele floreia, traz... Floreia. E fala algo que já tem que estar dentro da prática, está ali. Isso. Nem está escrito, que faz parte. Já tem que estar na postura dele como professor, porque às vezes ele escreve uma carta linda e romantizada com tudo isso, e lá no cotidiano ele está fila de menina, fica quieto, não corre. Então, a carta não está condizendo com a postura na prática. Então, não é isso. Acho que, para além de florear, mostrar mesmo ali a mão na massa. O que você pretende, de fato, com as crianças, né? Quais são suas verdadeiras intenções? Pedagogicamente falando, né? Porque senão fica uma carta, vamos dizer, lírica, poética, mas que não... E aí você termina de ler a carta e fala... Foi com aquele grilinho, cri, cri, cri. Porque fez uma carta super bem escrita, com um monte de coisa bonita, mas o que você quer ver mesmo? Tá, e o que você pretende com as crianças? Você escreveu isso, escreveu e... Então, também tem muita carta assim. Então, entre outras coisas, a carta tem que ser objetiva. É objetiva. Eu vou fazer isso. Clara. Isso e isso. Mas quando ela fala, vou fazer isso, isso e isso, ela já trouxe um parágrafo dizendo o motivo. Então, vamos lá. Eu dei um curso de carta de intenção outro dia, sexta-feira passada, 17. E aí eu trouxe como exemplo para elas, lá no curso. Estava nos primeiros 15 dias observando que as crianças estavam... Isso foi um exemplo fictício, né? Que eu falei para elas. Observando que as crianças gostavam de construir túneis na areia do parque. Algumas crianças gostavam de construir túneis. E eu observei esse interesse delas. Perguntei para elas o que elas gostariam de ferramentas para continuar essa escavação desse túnel. Aí as crianças sugeriram. Traz colher, traz madeira. E a professora trouxe. Aí a professora pensou, opa, isso pode ser uma intencionalidade que eu posso trazer. O tema túneis. Então, ela vai situar esse leitor, por que ela vai trabalhar o tema túneis na escola. Então, quando você fala da cenoura, por que você vai trabalhar projeto alimentação? Porque existiu uma narrativa que você pode colocar entre aspas na sua carta, que fulano, ciclano, beltrano trouxe essa narrativa e você achou interessante trazer como intencionalidade um trabalho com alimentação, porque as crianças têm essa questão da cenoura.
Então, quando eu trago em linhas gerais o que eu pretendo, eu tenho que explicar para esse leitor por que eu trouxe isso. Sim. Não vai parecer assim, vou trabalhar cenoura. Tá, e por quê? Acabou, e aí? Por quê? Porque você quer? Aí você pode colocar em linhas gerais assim, pretendo fazer tintas, pinturas, receitas, bem em linhas gerais, porque lá no diário de bordo, você vai colocar assim, dia tal, hoje faremos uma receita de bolo de cenoura. Hoje vou enviar hoje na agenda um recado para as famílias enviarem receitas que usem a cenoura. Então, aí você vai colocar, pedir para as famílias trazerem alguma coisa, uma receita pronta. Aí, hoje, a Maria trouxe um bolo de cenoura feito pela mãe dela, com a cenoura. Então, e aí vai indo, isso aí vai longe, né? Vai longe, tem assim 300 mil ramificações aí. Raiz dessa cenourinha. Né? Então aí a gente já falou dessas intenções, o que você pretende pedagogicamente, ou seja, né, tem que ter um motivo pedagógico, né, para você, dentro do que você está se propondo na carta de intenções. Então, ó, a abertura, né? Aí vem uma apresentação sua, ou já vai para a apresentação da turma. Você começa a traçar alguns episódios que você observou desse cotidiano ou que você pretende, já é um outro momento. E aí vem as suas intencionalidades. O que você pretende a partir disso que você observou ou você pretende ampliar aquilo. E aí, o fechamento da carta. E acho que o próximo slide. Aí eu coloquei só as intencionalidades são por volta, porque ainda tem essa preocupação quantos parágrafos. Então, se a gente tem construção de parágrafos aí, só as intencionalidades que eu vou colocar já vão ser mais ou menos 2 parágrafos, porque eu não vou colocar só a cenoura. Eu vou trazer outras coisas também que eu gostaria de propor para as crianças, né? E aí vem como que você fecha esse texto. Não é simplesmente escreveu lá a intencionalidade e acabou. É legal também como você vai amarrar isso. Você vai dizer suas expectativas, o que você espera desse semestre, das crianças, do projeto, do que você pretende com as famílias. Eu vou fazer um trabalho com relação às famílias imigrantes, o que você espera sobre isso? Sim. Então, isso é uma expectativa que pode dar certo ou não. E aí, na sua revisitação, você vai falar que, revisitando a minha carta do semestre anterior, trouxe como expectativas tais coisas, porém, no decorrer do semestre, aconteceu outras situações que você vai elencar na segunda carta. E aí, a Mar fecha com alguma coisa, aí é uma coisa muito pessoal, fecha com alguma coisa do seu início. Então, o que vai fechar? O que a frase lá de cima que você colocou pode fechar essa carta? O que a letra da música pode contribuir para fechar essa carta? Então, quando eu trouxe um exemplo também nesse curso que eu dei, que era a imagem de uma estrada, né? Então, o percurso do cotidiano da escola, eu coloquei uma estrada com curvas, né, na imagem. A gente pega uma curva numa estrada, a gente não sabe o que tem lá na frente. Se é uma árvore, se é uma pedra, o que tem? Um acidente ou uma outra paisagem. Então, a frase fechou como? Espero que a estrada a percorrer nesse semestre com as crianças sejam... Aí vai descendo. Então, é legal amarrar isso. O que você começou, o que você... Para não ficar como você vai fechar a sua carta. Isso. O início e o fim se relacionarem. Ou você pode pegar um outro trecho de uma música ou de uma frase, finaliza com uma frase. Enfim, fica bacana também. Acho que acabou, né? Acabou. Então, mas eu acho que assim, trazendo essa estrutura, já dá um norte assim, para o professor pensar essa construção. Muita gente procura pedindo um modelo, e aí que não é o bacana. A própria instrução fala isso, que não existe um modelo, existe um padrão, existem caminhos. Então, o professor, quando ele procura um modelo, não dá para ele adaptar esse modelo ao contexto dele. Não adianta ele pegar uma carta lá do Google, modelo de carta de intenção, porque se ele fizer isso é porque ele apenas quer cumprir uma ordem burocrática, entregar
Nossa, meu filho caçula tá louco para um gato amarelo, porque ele gosta do Simba e ele quer um Hum. gato amarelo para fazer o ciclo sem fim. O meu Simba, círculo sem fim aqui. Ai, ai. Ele tá vendo que eu tô conversando com alguém, que a conversa tá interessante, e ele veio tomar. Então, Desculpa, não Lívia, existe vamos voltar. então, assim, ó, só para não existe modelo nem padrão. Não adianta copiar a carta do amigo. A carta do amigo é uma referência para ampliar o seu repertório. É você pensar assim: nossa, que legal! Isso que você colocou vai me ajudar a pensar na minha escrita. Mas não Uhum. copiar. Não cabe mais isso, copiar. É igual a gente fazia o planejamento, pegava lá do armário do ano passado para Sim, fazer. Não cabe mais só isso. trocava o nome, é um documento autoral, né? Autoral. Ele tem que ter você nele, né? É muito importante que tenha você nele. E aí, dentro dessa estrutura, que você traz uma abertura, né? Que você traz aí essa abertura da carta, esse meio que vai falar a respeito de como é que, né, das suas aspirações, do que as crianças trouxeram, e para finalizar aí esse fechamento de ciclo, que se comunica de repente com que você, como você abriu a sua carta, seja Isso. com uma epígrafe, com frase, com um trecho de música. Então, E é bacana, e aí pensando na segunda carta lá, ela tem que se remeter à primeira. Eu Uhum. tenho que trazer um resgate do que foi a outra carta para o segundo semestre, ou porque deu certo, ou porque vai dar continuidade, ou porque não deu certo, mas eu tenho que contextualizar também essa primeira carta, não é elementos separados. Ela acaba também se costurando uma com a outra. O bacana é de ser um documento vivo, né? A gente pode colocar assim. Vivo, porque o cotidiano ele é vivo, né? Ele não é, e não é É. romantizado. A gente tem que ter isso bem claro. Não é um cotidiano romantizado. Ele tem seus altos e baixos. E como é que você encerraria aqui o nosso encontro, Lid? Fala um pouco a respeito do seu trabalho, um pouco a respeito das assessorias que você faz, Tá. Você quer... então, eu tenho intenções. a página, né? Vivências na Infância, Instagram Uhum. vivências.na.infância. E lá é uma página que eu construí desde 2016. Porque a ideia da página era transformá-la num portfólio virtual para trocar experiências, conhecer outras pessoas que pensavam da mesma forma que eu, que às vezes a gente está no mesmo contexto com uma escola e nem todo mundo pensa como você. E quando eu comecei a construir a página, eu comecei a conhecer pessoas de outros lugares, de outros estados, que pensavam da mesma forma que eu. Então, aí eu via que as pessoas falavam: nossa, adorei isso, que legal, também penso assim. Então, e aí foi crescendo, fui postando, e é isso. Aí as pessoas me chamam às vezes para fazer uma assessoria, uma palestra, uma live. E tem um Então, curso procura. que eu dou também, tá? Tenho vários cursos aí gravados que as pessoas podem adquirir a gravação. Então, de carta de extensão eu tenho, diário de bordo, de arte contemporânea, que é um tema que eu gosto bastante também de Olha lá, o falar. professor Hamilton já está colocando aí, passando o seu contato no Instagram, Isso. Vivências na Infância, para quem quiser acompanhar o trabalho da Lid, que é muito bonito, eu já acompanho há algum tempo, viu? Que bom! Eu acompanho há algum tempo, eu vi lá que eu te sigo já faz um tempo, só que na infância, e eu não liguei a A pessoa pessoa ao Instagram. É que às vou vezes te o pessoal perdoar, também tá às perdoado. vezes o pessoal também não associa o Juquinha ao professor Robson. Porque o Juquinha começou num trabalho de teatro, de bonecos, né? Teatro de animação. Muito bonito o seu trabalho, enche a gente de orgulho de fazer parte da mesma rede. Agradecer muito você ter aceito o convite e dizer que pessoas que queiram mais detalhes, refletir a respeito desses assuntos, da nossa documentação, das vivências na infância, procura você no Instagram, certo? Certo, obrigada, Robson, obrigada pelo convite. Estou à disposição.
Muito obrigado. E vamos encerrando o nosso papo aqui, o nosso Fala Pro de hoje, que foi sobre carta de intenção, com a Pro Lidiane Loyola. Muito obrigado.